Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos hoje com mais um Ineditados aqui pela UniFM 107.9. Hoje com a professora Débora Leão, que é a nossa docente aqui da UFSM na área de educação. Vai falar um pouquinho sobre o livro Organização Curricular, que faz parte da nossa coleção Textos Introdutórios. Lembrando a você que nos escuta que estamos no mês de junho com o nosso Centro de Educação sendo o nosso foco, né, nesse mês, e as promoções no nosso site, editoraufsm.com.br, também na nossa loja. Você procure lá as meninas, temos sempre algum livro em promoção. Aquele livro que você procura pode estar numa condição especial agora mesmo. Então, entra no nosso site, nós estamos esse mês com a área de educação frete grátis. Vamos conversar então, professora Débora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a tua carreira aqui na UFSM, a carreira antes da UFSM, porque, claro, a gente sempre dá uma olhadinha no currículo dos nossos convidados, né? Para fazer dar uma estudada antes. E me conta um pouco como é que tu te encantou pela área de educação e, dentro da tua formação, como que tu acabou se encaminhando para essa parte mais de gestão curricular. Então, a educação sempre foi uma área de interesse, assim, desde de jovem. Normalmente o pessoal tem um professor por quem se inspira, né? Isso, mas não, eu acho que meu pai foi um filósofo, um estudioso, se formou inclusive em filosofia aqui na UFSM, já com uma idade avançada. Sempre foi uma fonte de inspiração para mim. E, a partir daí, eu decidi ser pedagoga. Uhum. E eu comuniquei aos meus familiares, né, que eu gostaria de fazer pedagogia. Então, optei conscientemente por essa área, né? E a partir daí, foquei na minha profissionalização. Vim cursar pedagogia em Santa Maria, na década de 80, né, final dos anos 84, 85, aí já na abertura política, mas já de forma também mais autônoma, vim morar em Santa Maria. Meus pais moravam na 4ª Colônia e então me dediquei aos estudos. Depois disso, na época, não havia esse incentivo para continuar a formação continuada em nível de pós-graduação. Não havia essa possibilidade para nós. Eu comento aqui que, embora eu tenha me graduado no início dos anos 2000, eu nunca ouvi o termo iniciação científica enquanto eu estava... Eu já estava saindo quando isso começou. Em alguns cursos existiam ali na parte... Eu também sou ali das artes e letras, né? E aí não tinha esse incentivo, o grupo de pesquisa, essa continuidade, né? Não. Então, a gente concluía a graduação, a licenciatura, e ia fazer concurso para uma rede pública ou um contrato numa universidade, numa instituição privada. E foi o que eu fiz, né? E aí, aliada a isso também, a mudança de cidade, em função do casamento da época, né? As moças também casavam e iam acompanhar os seus cônjuges. E, então, fui morar em Alegrete e passei no concurso para a Rede Municipal de Alegrete. Então, a minha formação inicial, diferente de outros colegas na universidade, as minhas alunas mais jovens, que já fazem uma carreira de iniciação científica, de especialização, mestrado, doutorado, eu fui para a rede básica, eu fui para a educação básica. Então, fiz ali 10 anos, mais ou menos, de professora da rede municipal. E trabalhei com gestão nessa época também, gestão de escola. É meio inescapável, né? Quem está na escola acaba tendo que atuar em tudo que é lado. Isso, e sempre gostei de estudar, né? Daí já fui fazendo uma especialização também. Então, aí já vai direcionando para gestão. E também fui, na época, chamava supervisora de município de Alegrete também.
Depois, então, que eu retornei a Santa Maria, e aí eu ingressei na UFSM como professora substituta, que foi, então, meu retorno para o ambiente acadêmico, meu retorno para possibilidade de continuar, então, a pós-graduação em nível de mestrado. Né? Fiz aí também todo um retorno no sentido de entrar em grupo de pesquisa. Já pega uma outra realidade, né? Isso, e na época fui também acolhida no grupo da professora Valesca, né? Sim. Valesca Fortes Oliveira, e ali no GPES também me constituí como pesquisadora. Então, gosto também de registrar isso, a Valesca sabe, né, dessa história, né, no Centro de Educação. E também ali conheci outros colegas que foram também nos ajudando, assim, nesse processo formativo de pesquisadora. A professora Valesca nos acompanha aqui, é o horário que ela está voltando para a universidade, às vezes no início da tarde, né, para as aulas da tarde, então eu sei que ela nos escuta aí no carro. Então, que bom, tomara que esteja me escutando. Ela sabe que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho dela também. Que, né, como sempre o programa pode ser o primeiro episódio que alguém está ouvindo, né? Eu, às vezes preciso me repetir, professora Valesca, que é minha orientadora também. Então, por isso essa menção. Temos esse fato em comum também. Isso. Mas conforme tu estavas lá em Alegrete, foram se chegando, então, essas condições para um exercício da gestão. Como é que nós sabemos que todo professor, ainda mais numa rede municipal, numa rede básica, tem os desafios ali do cotidiano, às vezes, né, lidar com crianças, com famílias de uma forma muito próxima, que dentro de uma universidade isso já não acontece de uma forma tão presente, né? Os alunos aqui já são mais independentes, enfim. Como é que tu conseguiu encaixar a gestão ou essa coisa que chega, né? Porque às vezes não tem muita opção, não tem muito para onde correr, né? Em bom português. Sim. Como é que isso se chegou como uma outra área na tua vida? Ou tu já fazia algum curso, já se interessava? Como é que essa inserção se deu? Sim. Não, nessa época foi, de fato, algo mais, assim, pela necessidade. Talvez porque sempre gostei de estudar, então lia muito, participava de eventos, né? Também muito curiosa, sempre fui muito curiosa, muita atenção para as coisas que eu fazia. E então foi naturalmente um convite, chegou por parte das gestões maiores do sistema para participar da gestão da escola, como coordenadora na época, e depois como coordenação e supervisão do município também, em função lá de um partido político que eu não era filiada, mas que o pessoal precisava também de um quadro de prefeitura que estava assumindo, né? Então, foi assim que acabei entrando na gestão. Mas foi, então, quase como... Foi um reconhecimento natural pelas tuas ações. Desde essa época já me dedicando também a esse trabalho mais amplo do que a sala de aula, né? Da gestão do pedagógico. Também a gestão escolar, a gestão dos sistemas de ensino, né? Então, para chegar aqui na universidade depois do mestrado, doutorado, e também ingressar num departamento, que é o departamento de administração escolar, de gestão, então já iniciou bem antes, né? Claro. Então, uma carreira... Já é a minha pergunta seguinte, quer dizer, dentro de um cenário atual em que nós temos o lado bom, que é o da iniciação científica, mas também percebemos que muitos estudantes vão emendando a sua formação, graduação, mestrado, doutorado, passam num concurso para ser professores do nível superior. Como é que tu entende que na tua vida se encaixou, as coisas se encaixaram para que tu tivesse antes uma experiência docente para chegar já no nível superior, na docência de nível superior com essa bagagem? Então, isso é uma questão assim
às vezes um pouco polêmica até, né? Porque eu não teceria críticas em relação às experiências. Acho que as experiências são diferentes em função dos momentos históricos que vivemos, né? Entendo que para chegar no nível superior, talvez com a experiência da rede básica, traga mais elementos para contextualizar os conhecimentos no nível superior. No entanto, em virtude do tempo de dedicação, na pesquisa, os mais jovens, eles chegam numa outra carreira no ensino superior, eles conseguem alcançar outros patamares dentro da carreira. Sim, vão para um lado mais de pesquisa. Isso. Então, aí tem uma diferença, né, de professor pesquisador e o professor também que atua no ensino, né? São momentos, são tempos, não tem como a gente dizer, esse é melhor ou esse não. Eu até não entro nesse mérito, é mais até porque eu entendo que no cenário atual são complementares, é necessário que existam o professor com um arcabouço até relacional desses elementos para poder também receber, como num dado momento tu também foi recebida, não é? Para dar essa segurança para quem está chegando, né, iniciando a carreira. Sim. Mas a gente sabe que dentro da instituição também cada vez mais são exigidos parâmetros objetivos, né? E que não necessariamente podem ser... não são colocados... Não é tudo que é colocado numa tabela tão facilmente. Isso, não é. Então precisam... Eu também compreendo que precisam existir essa Agora, composição, né? Claro que a experiência docente, né, com crianças, jovens na escola, ela é muito rica, né? E ela talvez também facilite um amadurecimento da docência no ensino superior. Sim. Entende? A gente consegue lidar com imprevistos, coisas, situações, assim. Talvez não se apavore tanto. Não se apavore tanto, exato. Porque elas vão surgir, né? Elas vão surgir. Exatamente, isso. E conforme a tua... Bom, tu já estava na UFSM quando foi fazer teu mestrado e teu doutorado, isso, então ingressei primeiro como substituta, depois ingressei no mestrado, né? Não foi na primeira tentativa, foram várias tentativas para ingressar em função das vagas também, das dificuldades, e a minha própria distância do mundo acadêmico. Então também é uma coisa que eu tive que refazer, sabe? Aprender a escrever um artigo, aprender materiais para eventos, tudo que eu não tive lá na formação da iniciação científica, para então ingressar no mestrado. E foi na PUC? E depois no mestrado, bom, aí não havia doutorado aqui no CE, né, nessa época. Então, também me obriguei a ir a Porto Alegre. Bom, aí nesta época já estava trabalhando noutra instituição privada, então não tinha também como ter afastamento total para fazer doutorado. Então, tive que fazer doutorado, trabalhando e retornando a Santa Maria. E indo a Porto Alegre toda semana e retornando a Santa Maria para dar aula. E isso eu fiz durante 4 anos. Mas daí, nessa época, a gestão ainda... Ela estava um pouco lateralizada. Estava só no tema da tese. Mais o tema de tese e pesquisa, exatamente. Currículo e gestão, nessa época... na pesquisa, né? E na docência no ensino superior, na UFN, inclusive. Na época ainda não era UFN. E que é uma instituição também bastante tradicional aqui para nós, né? Para toda a região, nas licenciaturas, né? Em toda a estrutura. E que foi conquistando aos poucos também esse título de universidade, né? Porque
Antes era faculdade, depois foi centro universitário, e quando inseriu a pesquisa, e que os próprios professores foram chegando ao doutorado, então aí ela também conseguiu investir melhor na pesquisa para se tornar uma universidade, né? Isso, e muito bem reconhecida, né? Aqui como pela qualidade do ensino. Sim, é uma instituição comunitária que também... Longeva, né? Porque se a gente for computar todo o período educacional, enfim, dos diversos níveis, são mais de 100 anos, né? Então, bem antiga. Tem toda uma tradição. Uma história, né? E, bom, mas então teu doutorado ainda foi vinculado ali com a então Unifra, acredito? Isso, Unifra na época. Na época. E quando é que surge a oportunidade, então, de retornar para a UFSM, dessa vez como docente efetiva? Exatamente. Então, essa é uma questão muito importante, porque as pessoas dizem assim, eu cheguei à universidade pública por mérito próprio. Sim, tem uma boa carga de mérito próprio, mas também tem a questão das políticas públicas educacionais. E aí, quando eu estou em vias de concluir o doutorado, iniciaram a abertura de vagas via Reúne na UFSM. E eu soube, então, por alguns colegas que haveriam vagas para concursos. Então, eu terminei logo o doutorado, estava, assim, ainda muito empolgada, com produção, com tudo ainda muito fresquinho, né? E me candidatei, então, à vaga no ADE, que é o Departamento de Administração Escolar, e aí fui aprovada. Então, nessa época que eu retorno, aí sim, como professora efetiva da UFSM, em 2009. Isso, na época, foi um departamento novo, criado? Não, ele já era... já havia esse departamento. Ou melhor, desculpa, a vaga nova. A vaga, sim, né? Sim, vagas novas. Inclusive, vários colegas ingressaram nessa mesma época, em 2009, 2010, né, 2011. Eu me recordo porque nessa ocasião eu tinha recém entrado na UFSM como servidora administrativa, né, em 2008. E esse momento foi de um crescimento muito exponencial na oferta de vagas, cursos, construções de prédios e laboratórios, assim, uma infraestrutura pujante, né? Sim. E eu me recordo também que essa época foi a da criação da UAB, Universidade Aberta do Brasil, com trabalho online, né, no ensino à distância, e que foi também um salto muito grande. Eu, na época, participei sendo tutora de várias disciplinas. E nós tínhamos a oportunidade de viajar no interior, uma necessidade de ver a educação chegando em lugares em que ela não chegava antes. Exatamente. Então, nós viajávamos sábado, domingo, indo visitar os campi, os polos. Logo que eu ingressei, acho que logo no ano seguinte, 2011, por ali, eu também participei de uma formação sobre a plataforma Moodle, que foi em Gramado. Foi um ônibus e ficamos 5 dias estudando manhã e tarde num local em Gramado, acho que era um polo, alguma coisa assim. E aprendemos o que eu sei hoje sobre a plataforma Moodle, já vem dessa época também. E eu acho que é importante referenciar o Moodle nessa trajetória toda, porque recentemente aí, né, passamos pela pandemia, enquanto muitas instituições precisaram criar ou desenvolver as suas estruturas para veicular disciplinas, a UFSM não parou. Não parou, e conseguimos dar conta exatamente por esses conhecimentos já acumulados, essa experiência acumulada de ambiente virtual, né? Acho que sim. E aí, então, a gente já puxa, claro que isso tudo
faz parte de estruturas de gestão e de organização curricular. Exatamente, Né? exatamente. Não é só porque existe uma plataforma que aquilo que vai ser colocado tem que corresponder ao pé da letra com o que é dado no presencial. Enfim, é necessário ter um olhar que vai fazer uma curadoria, uma organização para que esse paralelismo da oferta funcione, tanto para um ambiente quanto para o presencial. E com isso a gente se aproxima do teu livro, né? Que está vindo aqui para o textos introdutórios. Como é que tu colocou esse tema como o eleito do teu envio, que a gente conversava antes, né? Que foi o teu primeiro envio, assim, para um livro. Então, como é que isso se chega na tua vida? Assim, a decisão que tu tomou? Conta pra gente como é que foi esse caminho. Então, agora falando aqui, assim, em voz alta, pra gente mesmo, a gente fica pensando, né? De que as coisas estão todas interligadas, imbricadas, né? Quando é algo assim verdadeiro da história, está tudo implicado. Como eu falava antes, quando ingressei na universidade, fiz curso de mudo e tal, logo em seguida também comecei a atuar numa disciplina de organização curricular. E aí me foi solicitado a elaboração de um material didático para a OAB. E aí eu produzi um material já a respeito de currículo, né? E esse material foi inspirador para esse livro agora. Foi a partir dali que eu decidi. Então, também acabei ficando no meu departamento uma das professoras responsáveis pela disciplina de organização curricular. Eu também, eventualmente, trabalho com disciplina de gestão educacional, de políticas públicas, né? Agora, também uma disciplina nova que ajudei a criar no curso de pedagogia, que se chama Políticas e Diversidade Cultural, também em função da necessidade de discutir temas como as relações étnico-raciais, a questão indígena no currículo da pedagogia. Então, essa disciplina nova também acabou que eu sou uma das professoras que ministra essa disciplina. Mas o meu foco de pesquisa desde o doutorado e depois o ingresso ali foi a questão curricular. E também hoje, no mestrado em Políticas Públicas e Gestão Educacional, eu criei uma disciplina chamada Políticas Curriculares, que aí vem, então, tudo interligado com o tema do livro. E esse livro vai acabar sendo uma espécie de livro para disciplina? Ou... A intenção é que ele abranja essa disciplina de organização curricular, né? Mas também que seja utilizado no mestrado pelos meus próprios orientandos, que podem ter uma inspiração como ponto de partida de algumas referências, alguns conceitos com os quais eu também trabalho e oriento, né, no programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional. E isso também tentei trazer para o livro. Então, ele não é apenas para a graduação, mas acredito que ele possa ser também fonte inspiradora para outros pesquisadores. Nós sempre frisamos que o nome da coleção, né, que é Textos Introdutórios, ele é justamente para que outros públicos possam, talvez, se aproximar de um tema, talvez antes até de pensar ele num ambiente de nível superior. Quer dizer, um docente que está na escola, que está trabalhando... formação. Exato, com formação em outros âmbitos, pode pegar o livro e tem se mais aproximar. um público, um grupo de pessoas também que pode se beneficiar, talvez de alguma forma, que são os bacharéis que ingressam no Programa Especial de Formação de Professores. O nosso PEG. Nosso PEG. Eu também, às vezes, trabalho com essa disciplina de organização curricular no PEG.
E ali eu acredito que esse livro também possa circular para que eles se aproximem do tema de currículo, que isso não é abordado, né, nos cursos Exato. de origem. É um conhecimento pedagógico, então ele está na área da educação e da pedagogia. Eu também sou egressa do PEG. Olha só, mais uma coisa em comum. Mais uma coisa em comum. E é bom para quem nos escuta o Programa Especial de Graduação, né, que faz essa sigla, PEG, que a gente chama carinhosamente de PEG. Isso. É um programa voltado, é como se fosse não, é uma graduação, Sim, né? Mas é especial. Uma segunda graduação, Em né? que ela é voltada, o pré-requisito é que a pessoa já tenha uma graduação em uma área chamada científica ou tecnológica, que são aquelas em que, de forma geral, dentro da instituição, não exista um nível de licenciatura. Só existe o nível de bacharel, né? Sim. Então, realmente, quando eu falo aqui, porque por eu ser graduada em desenho industrial, era uma dessas situações, né? Eu era bacharel e estava procurando a licenciatura, e antigamente, pré-2005, até onde eu me recordo, existia um nome de disciplinas didáticas, né? E era possível a pessoa fazer as disciplinas didáticas, talvez um pouco num curso, um pouco no outro, mas isso não lhe garantia o título de licenciado. Então, né, porque eu continuaria, mesmo tendo feito essas disciplinas... Um apostilamento, mas que te possibilita ter uma segunda Isso, com o PEG, formação. Isso foi reunido, né? De uma forma que, dado o conjunto daquelas disciplinas, a pessoa sai com a titulação de licenciatura também, né? Sim, para atuar nos cursos de educação profissional e tecnológica. E mais um fruto dessa explosão que existiu ali em 2009, 2010, né? Perfeito, é isso aí. Que foi o ano que eu... todo. Me recordo, foi o ano que eu entrei. Era uma novidade aqui na instituição. Uma novidade, e até hoje tem uma boa procura, tanto no presencial quanto à distância. E os nossos egressos, também muitos estão atuando nos institutos federais, né, como docentes nas suas áreas, e possibilita, então, esse diálogo com esses conhecimentos da área, né? De uma forma talvez inicial, mas que eles podem continuar depois estudando, né? Aprofundando. Até porque, claro que são necessárias atualizações, mas são situações que permeiam a vida inteira de quem está inserido no curso, seja do que for, né? Como docente, do nível que for, necessariamente vão acontecer transformações, sejam de cunho social, sejam do próprio curso, que vai passando por reformas para se manter atualizado. Então, para o docente estar a par daquilo que vai impactar a carreira dele de alguma forma, e também como ele, com a sua experiência, contribuir para isso, fazendo um círculo virtuoso, né, dessas estruturas, talvez não observar isso como algo engessado, mas dinâmico. Dinâmico, constante transformação das realidades, né? A tua experiência com a gestão municipal e agora também no nível superior, como é que tu conseguiu agregar isso para trazer para o livro? Então, em 2017, também eu acabei sendo conduzida um pouco pelos meus colegas, incentivada a me candidatar à coordenação do curso de pedagogia. Então, novamente, a gestão também foi fazendo parte dessa minha atuação docente. E durante esse período, 17, 18, juntamente com o núcleo docente estruturante do curso de pedagogia, formado por excelentes colegas também, nós éramos em 10 colegas, né? Agora são um número menor, mas na época não havia restrição quanto ao número de docentes. Também fizemos uma reformulação curricular no curso de pedagogia, em virtude de políticas públicas, né, de
resoluções do curso de pedagogia que previam alterações e mudança e criação de novas disciplinas e reconfiguração também das disciplinas existentes. Então, também participei como gestora e talvez por essa compreensão de currículo me facilitou também a condução desse processo. Dentro desses conjuntos, né, como que esse teu olhar, que já veio, né, de outros âmbitos, como é que tu percebe que isso te auxilia com algum jogo de cinturas? Como é que isso tu vê acontecendo, vê tomando forma no cotidiano? Então, às vezes eu também tenho essa sensação, esse sentimento assim, de que o conhecimento, os estudos, as pesquisas que a gente faz, aliado então à experiência de vida anterior e também a capacidade de diplomacia, que eu acho que tem que ter muita diplomacia. Isso é um termo até de uma colega minha, diz que eu sou bastante diplomática. Acredito que tenha que ser para trabalhar com gestão. Às vezes as pessoas têm largo conhecimento, mas não desenvolveu muita habilidade de aceitar o que o outro diz, de ouvir, né? De trazer para trabalhar junto, sabe? Então, acho que isso foi algo que, de alguma forma, a minha história de vida, né? Orientada pela professora Valesca, história de vida também foi me possibilitando. E vamos indo então um pouco agora, a gente temos ainda meia hora de programa, mas já é a nossa segunda metade, né? Vamos falar um pouco mais agora no teu livro, então. O termo, né? O que organização curricular traz para quem... O que alguém pode esperar, né? Do teu livro? Então, o livro, o título, foi até uma sugestão da própria editora, que se mantivesse o título vinculado à disciplina, né? Ao foco de uma disciplina, e então ficou mesmo organização curricular. O subtítulo seria Saberes, Políticas e Perspectivas. Primeiro, organização curricular pressupõe que se dedique a estudos no campo do currículo, né? Seja na sua origem teórica, né? De onde veio, de contextualização histórica da questão curricular, de onde ela provém, né? Até a compreensão de que sem currículo não existe escola. Sim, né? No nível que for, né? No nível que for. Numa universidade ou instituição educacional, todas existem em função de um currículo. Mas aí a questão dos saberes e os meus saberes docentes também foram me encaminhando para tentar explicitar no livro até mesmo qual é a compreensão de currículo que a gente tem. E para isso não é uma tarefa muito fácil, porque existem muitas abordagens de currículo e que também provém de teorias que vão informando o que elas entendem que o currículo seja, né? Então, no livro também eu tento trazer essa contextualização inicial das teorias, baseado num autor bem conhecido, que a gente trabalha na disciplina com os estudantes, que é Tomás Tadeu da Silva, Documentos da Identidade. E aí eu contextualizo também por períodos históricos, sempre trazendo, então, a contextualização. E depois, para chegar a uma adoção de um termo, de uma definição de currículo, que é a definição que consta nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica,
que foi cunhada por um autor brasileiro também. Apesar de a gente usar referências espanholas, referências internacionais, também temos autores brasileiros que contextualizam o currículo na nossa realidade. Exato. Até Né? porque é sempre interessante a gente pensar, quer dizer, com esse teu preâmbulo, a gente já entende que existe uma estrutura que é necessária até para compreender algo que seria muito entre aspas, uma letra fria da lei. Isso. Quer dizer, aquilo ali, aquela terminologia que está sendo trazida, ela está imbuída de um significado prévio, que pressupõe algo as tais intencionalidades, né? Que é um termo que eu me lembro que lá no PEG, todas as professoras frisavam muito, quer dizer, quando eu estou criando uma estrutura para alguma coisa, é porque eu desejo um resultado lá no final. Então, como é que eu faço essa estrutura dar certo? Né? E para isso todo mundo tem que estar... Tem que compreender a origem, né? O sentido, os significados e a contextualização histórica. Né? Quando eu uso uma palavra, ela não está ali de graça. Por que eu estou usando essa e não estou usando outra? Né? Exatamente. A questão da questão linguística também é muito importante. Na educação, os termos que nós usamos, eles têm a ver com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente realmente vive, né? Sabe? Então, são opções. Exato. E aí vem essa carga semântica, né? Enfim, que é prévia. Então, quando uma pessoa, né, já pensando aqui em outros públicos, embora a gente entenda que é um livro da grande área da educação, mas nós temos aqui na própria universidade um público vasto que praticamente não, todos os cursos, os gestores de todos os cursos podem fazer uso. Exato, né? Sem ter a pretensão, né? Mas pode ser uma sugestão para aprofundar um pouco essa ideia de o que é um currículo universitário. E a própria definição, então, como eu dizia antes, que consta nas diretrizes, ela foi elaborada a partir de um material produzido pelo Ministério da Educação, também nessa época dos anos 2008, ali, que as diretrizes também foram bastante criadas, né? Houve um número significativo de incentivadas as políticas públicas da educação e tudo mais, que não havia esse material antes. Né? Isso é desses governos que incentivam a educação, sem entrar em detalhes. Então, nessa época foram criadas essas diretrizes. Essa definição ela foi produzida por Antônio Flávio Moreira e Vera Kandal, que diz mais ou menos o seguinte: currículo como um conjunto de experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento. Olha que vasto isso, que riqueza disso. Ou seja, currículo não pode ser apenas a lista de conteúdos. Currículo não é a base nacional comum curricular. Currículo não são os conhecimentos que estão no programa da disciplina. Isso é uma das dimensões de currículo e é o ponto de partida. Não é o currículo em si. Então, quando um colega, um professor, uma professora diz que não venceu o conteúdo, eu fico um pouco preocupada, porque talvez com essa ideia de que tenha que seguir a lista, o programa, se perca uma dimensão muito maior do que significa a experiência com conhecimento. Né? Mas a universidade também tem muitas possibilidades. E aí eu me encanto muito pela riqueza, e eu sou muito feliz de estar numa universidade pública. Porque todo dia ela tem uma proposta, milhares de possibilidades curriculares que
ajudam nossos estudantes a entender o conhecimento e a avançar, né? Como uma palestra, um laboratório, uma atividade musical, artística, tudo isso é currículo. Conversávamos aqui, enfim, né, são tantas, agora eu não vou me recordar exatamente quem é que, em qual entrevista que surgiu esse conceito, né, que surgiu essa ideia, mas que está presente em diversas, né, assim, de uma forma ampla, né, que é esse conjunto de experiências como algo que pode ser agregado dentro independente do curso que a pessoa tenha. A partir desse olhar que a gente sempre traz aqui do transdisciplinar, do interdisciplinar, ela não precisa ficar agarrada ou atrelada na tal da grade curricular, que já é um nome, grade parece que é uma prisão ali dentro, né? Exatamente. Né? Pelo contrário, então, extrapola essa grade e faz com que algo que seja de um outro conhecimento se enquadre para mim. Não preciso, talvez, ter a compreensão total do que alguém daquela outra área, em termos de profundidade, mas eu consigo retirar daquilo ali aquilo que completa o meu saber. Isso. Né? Então, e é claro, a universidade tem infinitas possibilidades, né? Exato. E tanto que essa questão linguística da grade curricular, ela foi substituída por a ideia de matriz curricular. Porque matriz significa ponto de partida, origem, né? E grade é algo fechado, aprisionado. Então, também essa mudança de terminologia nos ajuda a pensar para além, né? Essas possibilidades todas. E como isso está intrínseco no nosso... não sei se seria quase um inconsciente coletivo, algo assim, Sim. Que às vezes mudando uma palavra, a perspectiva da condução daquilo ali muda também, né? Claro, sem dúvida. E eu me recordava agora o próprio termo currículo, né? Uhum. Conta pra gente aí de onde é que vem do correr, né? Isso! Currículo como uma pista de corrida, uma trajetória, né? Que a gente tem que ir passando, enfim. E quando os estudantes chegam, assim, a maioria lembra de currículo vitae, né? Currículo Lattes, sabe? Que também não deixa de ter alguma relação. Mas no caso de currículo escolar, significa mais que isso. Então, essas possibilidades de aprendizagem. E, então, organização curricular é pensar também nessas formas de organização, que aí podem ser por projetos, pesquisas, seminários integradores. Como é que esse saber pode ser interiorizado sem necessariamente ter que fazer como falar, eu não venci o currículo. Isso. É quase como não venci a corrida, não passei na linha de chegada. Né? Exatamente. Então, pode se dar na forma de interdisciplinariedade, né? de áreas multidisciplinares, entende? Então, são outras formas de pensar esse currículo também. Que acredito que avançamos bastante já nessa questão, né? Da rigidez com relação à organização curricular. Eu ia te perguntar, não sei se dentro do CE, que é mais talvez a tua realidade cotidiana, né? Ou se tu tiver o conhecimento também de observar isso na universidade, como é que tu tem observado essas transformações? Que eu percebo que muitos cursos estão fazendo uma abertura. E parcerias, né, entre cursos, áreas, trabalhos coletivos. A questão, por exemplo, da extensão também. Acho que os projetos de extensão eles são riquíssimos, né, de diálogos com áreas e currículos diferentes. Porque um estudante que participa de um projeto de extensão, ele também está aprendendo dentro de um currículo, só que é um currículo mais abrangente, mais amplo, né?
também parcerias entre cursos, áreas como a educação e as engenharias, sabe? A educação e as artes, né? Então, acredito que sempre tem muitas formas, muitas interfaces. Eu entendo que a própria valorização, ou revalorização, enfim, da extensão como uma disciplina, né? Como uma carga horária obrigatória, enfim. Tem também a curricularização da extensão, que é um momento que agora que estamos discutindo. Vejo isso também como uma possibilidade, mas também tem que ser muito bem pensada em função das cargas horárias, porque isso modifica a carga horária do curso. Do curso inteiro. Do curso inteiro. Então, também é uma coisa que eu vejo que minhas colegas que agora estão no NDE, dos cursos, que estão voltadas para essa discussão. Eu não estou participando ativamente no momento. O NDE, os NDEs, né, que são os núcleos docentes estruturantes, né, de cada curso, porque necessariamente, embora, de um lado, a gente tenha a extensão como uma promotora dessas experiências significativas, né, que vão, com certeza, agregar repertório para o estudante, o estudante não vai a campo sem um supervisor, que vai se responsabilizar, em certa medida, pelas ações de extensão. Né? Então, por isso, é uma preocupação que eu também... Tem que ser bem pensado. Porque, necessariamente, a carga horária aumenta não só, né, no curso e para o estudante como um todo, que toda a carga horária formativa... Mas a forma de organização do currículo. Exato, porque os docentes também precisam estar disponíveis, enfim, já na cumulatividade de uma série de outras ações, né? E é uma preocupação. Eu acho que tem que ser também pensado em projetos, né? Tem que ser articulado com projetos de extensão. Não pode ser também algo espontâneo, assim, sabe? Ou só para constar no currículo. Tem que ser algo que realmente tenha uma articulação com um tema, com um núcleo do currículo do curso, sabe? Então, realmente... Sim, tem que se discutir muito. Nós vemos que também pode ser uma parceria aí com as pós-graduações, enfim, né? Que já se a pessoa se vincula nesse sentido, né, a um projeto já existente, ela consegue fazer com que a carga horária acabe acontecendo de uma forma simultânea para graduação, pós-graduação, enfim, e a experiência se consolide, né? O que você está relatando é o que a gente chama de organização curricular. Viu? Eu já nem li o livro ainda e já estou entendendo como é que funciona. Sim, já tem a formação pedagógica também. Antes de vir aqui para a editora da UFSM, eu trabalhei por 14 anos num PPG em Ciências Odontológicas. Então, nós chegamos a passar por um período de reorganização curricular. E sempre na busca de contemplar, de achar talvez meios expedientes, né? Porque a gente não consegue, numa primeira mudança, talvez fazer todas as mudanças que seriam as necessárias, né? Então tem muito disso, de olhar e dizer, peraí, a gente tem o nosso horizonte. É possível fazer algumas coisas. Depois que coloca aquilo em marcha, tentar fazer para os próximos anos. Agora, uma coisa interessante que acontece nesse contexto histórico que vivemos é que os currículos também não são mais os fixos, aqueles currículos que nunca mudam, sabe? Que as pessoas têm medo de mexer nas disciplinas, medo de mexer nas referências bibliográficas. Sim. Agora não. Agora esses professores, né, desta época, eles já pensam que tem uma duração, tem um tempo, e que depois as disciplinas podem ser reconfiguradas, inclusive com pesquisas novas. Claro, porque sim. As coisas evoluem, não é? Criam-se novas disciplinas, aquelas disciplinas clássicas podem ser atualizadas. Talvez até uma dinâmica maior em função da própria adoção de determinadas disciplinas por grupos de docentes.
Então, isso foi uma coisa que eu vislumbrei também, de fazerem questão de trocar. Não, a disciplina foi dada por 2 professores. Não, semestre que vem a gente troca por outra dupla. Então, isso traz um frescor, tanto para os alunos, que estão sempre com um professor e desafiam renovado. Também os colegas, professores. A coisa do caderninho de páginas amareladas, que é 20 anos, 30 anos com o mesmo caderninho. Exatamente, eu não tenho visto mais. Isso é muito bom. Isso muda. Sim, sim. Professora, estamos indo aqui para os nossos minutinhos finais. Como é que as pessoas te encontram? Se tu tem redes ou se tem... quem quiser saber mais sobre as tuas pesquisas, conta pra gente como é que são as formas de te encontrar aqui na instituição ou fora dela, né? Isso. Então, eu mantenho um Instagram, né? Débora Ortiz Leão. Também publico ali. Não é assim tão aberto, né? Mas as pessoas vão solicitando acesso, eu vou vendo se é da universidade, se é professores, eu vou aceitando ali. Também estou no Centro de Educação, na sala 3232 do prédio 16. E também posso disponibilizar meu e-mail, se quiserem também entrar em contato, saber mais sobre o livro, convite para divulgação posterior, né? O teu grupo de pesquisa? Grupo de pesquisa. Eu sou vice-líder juntamente com a professora Helenise Sangoia Antunes. Então, já há alguns anos, a gente divide a tarefa de coordenar esse grupo, que é o GPFICA, né? Grupo de Estudos sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização. Também é uma área que eu gosto, me dedico bastante a estudos e pesquisas com orientandas, professoras da rede, alfabetizadoras, mas acompanhando, por exemplo, as políticas de currículo para a alfabetização, que é uma outra coisa que acho que ainda carecemos de acompanhar melhor. O que cada política de governo vai propondo para o campo da alfabetização. Hoje mesmo esse governo Lula está lançando o compromisso Brasil alfabetizado. Sim, alguns anos atrás a gente teve acho que é PENAI, né? Isso, alfabetização na idade certa. E teve o pacto, né? Então é uma política que também insere no currículo, porque vai propondo então as formações e qual é o foco dessas formações. Então, teve o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAEC. Depois, no governo Bolsonaro, foi lançada a Política Nacional de Alfabetização. Mas ela não teve uma repercussão tão grande. Por quê? Porque ela não foi construída coletivamente, né? Ela foi construída por um grupo. Então, quando a gente... Isso também é um aprendizado de quem trabalha com currículo. Se você constrói algo coletivamente, com as parcerias, tem muito mais chance de dar certo. Um projeto interdisciplinar, ele tem muito mais chance de dar certo se ele é construído desde o início. Agora, se ele é construído autoritariamente por um grupo, ele vai ficar com o nome daquele grupo e a marca daquele grupo. E aí não tem adesão. Até porque vai se reverberar no cotidiano de cada um. Então, como é que... Eu tenho que me sentir um pouco coautora daquilo ali para botar embaixo do meu braço e levar junto comigo para onde eu for, né? Exatamente. Se for construído em gabinete por seres pensantes, ele vai ter, sem dúvida, pouca ou quase nada de adesão dos demais. Professora, com esse recado, né, vamos fazer as coisas mais coletivamente, vamos promover multidisciplinaridade. Currículo é isso. Currículo é participação conjunta. Participação coletiva, isso mesmo. Com essa mensagem, a gente vai encerrando, então, o programa de hoje, lembrando que estamos aí durante todo o mês de junho com a área da educação em promoção, seja no nosso site, seja na nossa livraria física, os livros da nossa editora.
editoralfsm.com.br, com frete grátis nos livros da área. E com a nossa participação sempre aqui dos colegas, vamos falando sobre os textos introdutórios ainda, como são livros, cada um de uma área do conhecimento. Vamos trazendo agora no decorrer de 2023 ainda outros títulos, né? Como já temos trazido aí, tem sido um tema recorrente, é uma coleção que tem sido muito interessante, foi nosso top de vendas na Feira do Livro, no mês passado, porque temos outros títulos que podem interessar também a nossa comunidade, para além das portas da universidade, né? Temos livros sobre língua inglesa, criação publicitária, que fala muito do tema da criatividade como um todo, gerontologia, que foi o nosso livro recorde de vendas, porque todos nós queremos ficar velhinhos e felizes e saudáveis. Então, são temas que estão aí no nosso horizonte, né? E agora, então, o de organização curricular, eu acho que vai ter uma adesão muito grande. Nós temos a previsão de lançamento dele ainda não foi lançado, né? Vai ser em setembro, em princípio. Essa é uma segunda leva da nossa coleção de textos introdutórios. E convidamos você aí que nos ouve para acompanhar esses lançamentos, que estão sempre com alguma atividade, com lançamento aqui no campus, lançamento na livraria. Vamos fazer lançamento na Feira do Livro de Porto Alegre, e já com a coleção completa. Então, acho que vai ser bem interessante. Vamos poder reunir todos os autores que quiserem participar. Então, nos acompanhe. E, professora Débora, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada pela possibilidade também de estar aqui divulgando o nosso trabalho, né? Que é profissional também, mas também é feito com muita dedicação, muito, muito carinho, muito cuidado. E muito obrigada, editora, e à UFSM por esse momento. A gente que agradece, estamos sempre ao dispor aí, conte conosco. E para você que nos escuta aí do outro lado, um grande abraço, obrigada pela audiência e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.